Meu nome é Vanessa Mendes. Tenho 34 anos e sou enfermeira de UTI. O tipo de pessoa em quem estranhos confiam nas piores noites da vida deles. Em junho passado, coloquei meu melhor vestido, dirigi até o casamento da minha irmã caçula, cheguei à mesa de boas-vindas, disse meu nome e vi o rosto da cerimonialista ficar branco. Sinto muito, ela disse. Seu nome foi retirado da lista de convidados hoje de manhã. Olhei para minha mãe, parada a 3 metros de distância no vestido champanhe dela. Ela sorriu. Por que convidaríamos alguém que não é realmente da família? Eu balancei a cabeça uma vez. Então hoje é a última vez que você me vê como família. E dei as costas e fui embora. Minha mãe achou que tinha me apagado. Ela esqueceu de um detalhe. O nome que ela riscou daquela lista estava impresso num contrato que ela nunca se deu ao trabalho de ler. Quando a música da cerimônia começou, o celular dela não parava mais de tocar. E minha irmã estava parada num estacionamento, de vestido de noiva, fazendo uma pergunta que ninguém conseguia responder. O que aconteceu naquele casamento? 120 convidados jamais vão esquecer. Mas para você sentir o peso disso, preciso te levar 12 anos atrás. Bem-vindos de volta ao canal, onde as pessoas quietas finalmente são ouvidas e os segredos de família voltam para cobrar a conta. Se você já amou alguém em silêncio e pagou o preço por isso, essa história é para você. Deixe um comentário contando de onde você está assistindo e não esqueça de se inscrever. 12 anos atrás, meu pai morreu de um AVC aos 51 anos, numa terça-feira, no estacionamento da loja de ferragens onde trabalhava havia 2 décadas. Eu tinha 22 anos. Faltava um semestre para terminar a faculdade de enfermagem. Minha irmã Clara tinha 15. Minha mãe, Carla, tinha 49. E, em um dia após o anúncio do funeral, nossa cozinha em Vila Nova parecia uma feira de marmitas. As senhoras da Igreja Batista Central chegavam em turnos, traziam potes de comida e vozes suaves, e apertavam a mão da minha mãe como se ela fosse feita de vidro de igreja. Clara dormia no sofá de vestido preto, 2 noites seguidas. Eu lavava a louça porque minhas mãos precisavam de uma tarefa. Isso é coisa de enfermeira, eu aprenderia depois. Quando você não consegue consertar a coisa grande, você conserta as pequenas. Na terceira noite, entrei carregando uma pilha de cartões de condolências e 2 senhoras da comissão de flores conversavam baixinho no corredor. Não me ouviram parar. Coitada dela, uma disse. 2 meninas, sem pensão nenhuma. Vai perder essa casa antes da Páscoa. Fiquei ali parada, segurando os pêsames dos outros, e senti o chão da nossa família inclinar. Eu disse a mim mesma que elas estavam erradas. Senhoras de igreja adoram uma tragédia do jeito que garotas adoram fofoca. Mas naquela noite, organizando a correspondência no balcão, encontrei um envelope que não era um cartão de condolências. Era do Banco do Vale, endereçado ao meu pai, carimbado em vermelho. A prestação da casa estava 2 meses atrasada, e não por causa do funeral, de antes. Meu pai vinha se afogando, quieto havia um tempo, e ele era bom em ficar quieto. Isso corria na família. Guardei o envelope no bolso antes que minha mãe me visse segurando aquilo, e não consegui dormir. 2 noites depois do funeral, desci para beber água às 2 da manhã e encontrei minha mãe sentada no chão da cozinha, não à mesa, no chão, de hobby, com as contas espalhadas ao redor dela como folhas caídas. Ela chorava sem som algum, uma mão pressionada contra a boca, do jeito que você chora quando decide que ninguém tem permissão para ouvir. Eu nunca tinha visto minha mãe ser outra coisa além de firme. Ela organizava bazares como um general, passava as fronhas a ferro. E ali estava ela, no piso frio, 49 anos, segurando um extrato de financiamento como se fosse um diagnóstico. Sentei ao lado dela e coloquei o envelope carimbado de vermelho
que tirei do bolso, sobre a pilha, para que ela soubesse que não estava carregando aquilo sozinha. Por um segundo, o rosto dela foi só um rosto, assustado, cansado, humano. Depois ela agarrou meu pulso com força e olhou para mim com algo feroz, voltando aos olhos dela. Clara não pode saber, ela disse. Nem uma palavra. Nunca. Ela acabou de perder o pai. Ela não vai perder o chão debaixo dos pés também. E eu disse que podia ajudar. Disse que em 6 meses eu seria enfermeira, e enfermeira ganha bem, e a gente ia conseguir juntas. Ela apertou meu pulso mais forte. Então ajude. Mas me escute, Vanessa. Não conte para Clara. Alguma ajuda só ajuda se for invisível. Eu tinha 22 anos. Meu pai fazia 10 dias que tinha morrido, e minha mãe estava no chão. Claro que prometi. Achei que estava fazendo uma promessa para proteger minha irmã. Na verdade, estava assinando os próximos 12 anos da minha vida. Só não consegui ler as letras miúdas no escuro. Me formei em maio, passei na prova do conselho em junho e peguei um plantão noturno na UTI do Hospital Santa Clara, em São Paulo, a 1h30 de Vila Nova, porque o plantão noturno pagava adicional e eu precisava de cada centavo. Todo o pagamento, uma transferência automática saía da minha conta e caía na da minha mãe. Ela insistiu nisso. O dinheiro passaria por ela e só por ela. Sua irmã presta atenção em tudo, ela disse. Se começarem a aparecer contas pagas com seu nome, ela vai se sentir um caso de caridade. Deixa que eu cuido da casa. Isso é trabalho meu. Parecia até razoável. Sempre parecia. Então a prestação da casa ficou em dia no nome da minha mãe. O aquecedor foi trocado no nome da minha mãe. As mensalidades da escola de Clara, o telhado que vazava, o carro que levava minha irmã para o colégio, tudo isso vestiu o nome da minha mãe como um casaco emprestado. Eu trabalhava 3 plantões, de 12 horas por semana, depois peguei um quarto. Aprendi a dormir ao meio-dia, com uma toalha sobre os olhos. Tinha 23 anos e estava cansada de um jeito que parecia virtude. No primeiro dia de ação de graças depois que meu pai morreu, dirigi para casa com uma torta de supermercado e sentei à nossa mesa velha. Minha mãe se levantou para rezar. Agradeceu a Deus por nos carregar. Depois sorriu para a mesa inteira, para Clara, para minha tia Regina e disse: "E o seguro de vida do Antônio finalmente caiu na conta. Vamos ficar bem. Deus provê." Não havia seguro de vida nenhum. Havia uma apólice vencida e uma filha no plantão noturno. Fiquei ali com a torta no garfo, vendo meu próprio dinheiro ser batizado com outro nome. Disse a mim mesma que não importava quem levava o crédito, contanto que Clara mantivesse o chão firme. Essa frase me custaria mais caro do que a prestação da casa jamais custou. Isso que ninguém conta sobre ajuda invisível. Ela não esconde só o dinheiro. Ela esconde você. Nos anos seguintes, paguei o aparelho ortodôntico de Clara, o acampamento de design no verão, o sinal da viagem de formatura. Tudo passando pela minha mãe, vestindo o nome da minha mãe. Enquanto isso, o plantão noturno fazia o que plantão noturno faz. Perdi o festival de coral de Clara porque estava segurando a mão de um estranho enquanto ele morria às 4 da manhã. Perdi o jantar do aniversário de 16 anos dela porque 2 enfermeiras faltaram e a unidade não pode ficar vazia. Toda vez que ligava, eu pedia desculpas, mandava alguma coisa. E toda vez, descobria depois, minha ausência chegava em casa antes do meu pedido de desculpas, embrulhada na versão da minha mãe. A Vanessa não pôde vir. A Vanessa tem a vida dela na cidade grande agora. Hospital grande, sem tempo pra gente do interior. Eu não ouvi essas frases, não por anos, só sentia a temperatura cair. As mensagens de Clara ficaram mais curtas, depois mais educadas, o que é pior. Uma menina de 15 anos que te ama manda bobagem à meia-noite.
Uma de 17, ensinada a achar que você a abandonou, manda cartão de agradecimento. Ela usou o aparelho que paguei em toda a foto de formatura, e na última delas, já não tinha certeza se me conhecia. Disse a mim mesma que era distância. Disse que adolescente se afasta e que eu ia resolver quando as coisas se acalmassem, e que o dinheiro era o que importava. Mas você não consegue se defender de uma história que nem sabe que estão contando. Essa é a parte que preciso que você entenda antes de chegarmos ao casamento. Eu não estava perdendo minha irmã para o tempo, estava perdendo para uma autora. E a autora cozinhava o almoço de domingo na casa que eu estava pagando. Quando fiz 30 anos, minha vida em São Paulo era pequena e limpa, como um quarto de recuperação, apartamento de um quarto, sofá de segunda mão, uma samambaia que eu mantinha viva por orgulho profissional. Namorei um fisioterapeuta chamado Daniel por quase 2 anos. Ele foi embora com gentileza, disse: "Você é a pessoa mais confiável que já conheci, e nada dessa confiabilidade está voltada para você." Ele não estava errado. Minha família era um segundo turno que eu cumpria a cada pagamento. No plantão, eu era boa. Melhor que boa. As chefes de plantão brigavam por mim porque sou calma na hora que conta e percebo as coisas cedo. 12 anos de plantão noturno ensinam a ler um monitor do jeito que outras pessoas leem um rosto. A pequena queda antes da crise. O ritmo que tecnicamente está normal e prestes a não estar mais. E eu conseguia identificar problema chegando no batimento cardíaco de um estranho do outro lado de uma sala escura. Só nunca virei essa habilidade para a minha própria vida. O monitor estava bem ali. Eu mantinha ele desligado. Minha mãe visitou meu apartamento exatamente 2 vezes em todos esses anos. Na segunda vez, andou por ele devagar, abrindo armários, e tirou uma foto da minha sala com o celular. Achei estranho na hora. Meses depois, tia Regina deixou escapar num velório, do jeito que ela sempre deixa escapar as coisas. Sua mãe se preocupa, filha. Ela nos mostrou as fotos. Disse que a Vanessa está mal de vida aí em cima. Ela não pode nos ajudar. Eu nunca pediria. Lembro de rir. Uma risada curta e feia. Ali mesmo, perto da salada de batata do velório. Eu tinha mandado 40% de tudo que ganhava desde os 23 anos. Meu apartamentozinho não era prova de que eu estava mal. Era o recibo. E ela já estava ensinando a família a ler errado. Para ser justa com minha mãe, e tive anos para trabalhar essa justiça, você precisa ver o que Vila Nova fez com ela. Numa cidade daquele tamanho, uma viúva é uma figura pública. E Carla Mendes virou uma grande figura. Manteve a casa que todo mundo dizia que ela ia perder. Manteve Clara no coral e no quadro de honra. Aparecia na Igreja Batista Central todo domingo com o cabelo feito e o queixo erguido. E a cidade escreveu a história que queria. A viúva que segurou tudo firme. Grupos de mulheres a convidavam para falar. Senhoras seguravam a mão dela no mercado. "Carla, você é tão forte. Eu nunca conseguiria." Forte deixou de ser elogio e virou cargo. Ninguém nunca perguntou com que combustível a força funcionava. Ninguém em Vila Nova nunca pergunta como a luz continua acesa. Só admiram o brilho. Minha avó, mãe da Carla, era feita do mesmo pano frio e tinha um ditado que eu ouvia em todo o feriado da minha infância. Mulher que precisa de ajuda fracassa 2 vezes, uma por precisar, outra por deixar aparecer. Minha mãe cresceu sob essa frase. Tento lembrar que ela também foi filha de alguém e que a armadilha que ela construiu para mim tinha sido construída para ela primeiro. Mas entender uma armadilha nunca desarmou nenhuma. Todo mês, minha transferência caía na conta dela, e todo mês saía do outro lado, transformada em economia dela, em fé dela, em espinha dorsal dela. A igreja a elogiava, Clara a adorava, e eu ficava no carro depois de um plantão noturno, vendo o sol nascer sobre o estacionamento do hospital,
vagamente ciente de que algo estava sendo tirado de mim, para o qual eu ainda não tinha nome. Eu não entendia o que meu silêncio estava comprando para ela. Cada cheque comprava mais um capítulo de uma história da qual eu não fazia parte. Clara entrou no curso de design de uma universidade estadual e eu fiquei tão orgulhosa. Chorei sozinha numa sala de material como pessoa normal. Depois peguei plantões extras, porque a bolsa cobria metade e alguém tinha que ser a outra metade. Ao longo de 4 anos, quase R$ 190 mil saíram da minha conta, passaram pela mão da minha mãe e foram parar num portal de paz com o login da minha mãe. Mensalidade, moradia, o notebook bom que curso de design realmente precisa. Quando Clara ligava para casa preocupada com uma conta, minha mãe dizia: "Calma como água parada. O seguro do seu pai está cuidando disso. Foca nas aulas. É assim que você agradece. A gente." Eu apertava o telefone com força quando ouvia falar dessas conversas pela tia Regina. Aquela palavrinha fazendo tanto trabalho invisível. No dia da formatura, dirigi sem dormir, depois de um plantão de sexta à noite. Sentei na última fileira do ginásio, ainda cheirando levemente a sabão de hospital, e vi minha irmãzinha atravessar o palco com uma beca cor de creme. Bati palma até as mãos arderem. Lá na frente, a família tinha uma fileira inteira. Minha mãe, Regina, primos que eu não via havia anos. Depois, no gramado, Clara posou para fotos, segurando um cartaz com glitter que alguma amiga tinha feito. Dizia: "Obrigada, mãe, por tudo." Minha mãe ficou ao lado dela, segurando as flores que eu tinha pago com transferência, brilhando como uma mulher recebendo um prêmio de carreira. Ganhei um abraço rápido, educado, os olhos dela já procurando o fotógrafo. Aí meu celular vibrou. A unidade estava sem gente de novo. Podia ir? Eu disse que sim. Claro que disse sim. Fui embora antes de os confetes saírem do cabelo de alguém, e ninguém percebeu a última fileira esvaziando. As pessoas sempre perguntam à quieta: "Por que você nunca disse nada?" Então deixa eu te contar sobre a vez que eu disse. Anos antes daquela formatura, quando Clara estava no último ano do colégio preenchendo o formulário de bolsa, ela me ligou estressada com dinheiro. E eu estava cansada, e a promessa pesava. Cheguei a dizer: "Olha, se você algum dia se perguntar como funciona essa história de mensalidade." Foi aí que eu vi. A mudança sutil no tom da sala. Eu estava no viva voz e minha mãe tinha entrado. Clara disse: "A mãe chegou, dá um oi." E a conversa ficou alegre e morreu. Minha mãe me ligou de volta naquela noite, sozinha, e a voz dela era açúcar enrolado em navalha. "O que exatamente você estava prestes a fazer?" Eu disse que talvez Clara já tivesse idade para saber de onde vinha a ajuda. Teve uma pausa longa, e depois minha mãe disse a coisa que ela sabia que funcionaria. "Você quer um recibo de amor? É isso que eu criei? Porque vou te dizer o que sua irmã vai ouvir. Vai ouvir que cada coisa boa na vida dela era uma conta que você estava cobrando. Vai quebrar ela 3 meses antes da faculdade. É isso que você quer ser para ela?" Quero deixar clara a armadilha porque era boa. Ela segurava a única testemunha. O dinheiro passava pelas contas dela, então o papel concordava com ela. E o momento certo significava que explodir tudo cairia em cima da Clara, nunca da Carla. Eu não era uma tola que confiava demais. Era uma credora sem registro contra o banco. Então parei de tentar. Esse foi meu erro, o silêncio. E estava prestes a me custar a única pessoa que eu estava tentando proteger. Depois da faculdade, Clara pegou um emprego de designer em São Paulo, 20 minutos do meu apartamento. E por um tempo, deixei que a esperança de proximidade me enganasse. Não teve chance. Os convites continuavam tendo acidente. A festa de inauguração do apartamento dela, eu soube pelo Facebook. 3 semanas de fotos atrasadas, minha irmã segurando um rolo de pintura
e rindo ao lado da nossa mãe, que aparentemente tinha ido ajudar a decorar. Quando comentei, mamãe suspirou. Filha, mandamos os detalhes para você. As coisas se perdem, você é tão difícil de encontrar. O jantar de aniversário de 25 anos de Clara aconteceu num restaurante que passo indo para o trabalho. Fiquei sabendo no Natal, pela Regina, que se inclinou sobre o presunto com seu talento para dano gentil. Clara ficou magoada, sabia? Você nem respondeu ao convite. Não tinha convite. Nunca teve convite. E aqui está a parte eficiente, a parte que quase consigo admirar de uma distância clínica. Minha mãe acompanhava minha escala, ligava, calorosa como sempre, e perguntava sobre meu plantão. Só para rezar pela sua semana, filha. Depois os eventos de família caíam nos meus fins de semana de trabalho, com a precisão de uma cirurgia marcada. Cada ausência entrava no arquivo da história. A Vanessa é ocupada demais. A Vanessa acha que é melhor que a gente. A Vanessa esqueceu de onde veio. 3 anos disso, tijolo por tijolo, e minha irmã e eu viramos 2 pessoas que amavam a lembrança uma da outra e não conseguiam segurar uma ligação. Distância não costuma chegar, como uma porta batendo. Chega como monóxido de carbono, sem cheiro, paciente, bombeado por alguém que fica te dizendo que o ar está limpo. Quando Clara ficou noiva, eu já estava quase totalmente fora da vida dela. Quase. Agora preciso pausar a história de família por 1 minuto, porque 2 janeiros atrás, um estranho deu entrada na minha unidade, e você precisa se lembrar dele. Infarto grande, 61 anos, cabelo grisalho, mãos grandes e cuidadosas. Ele chegou do laboratório de hemodinâmica cinza como papel de jornal, e a esposa dele ficou na porta a noite toda, com o casaco ainda vestido. Fiquei com ele por 9 noites. Na terceira, por volta das 3 da manhã, o monitor dele mostrou algo de que não gostei. Um probleminha que você podia anotar e ignorar. Eu não ignorei. Chamei o residente. Insisti nos exames. Deixei o carrinho de emergência do lado de fora do quarto antes do alarme disparar. Quando disparou, estávamos prontos em segundos. Ele voltou rápido. Depois, acordado e sem jeito, do jeito que homem forte fica, ele me viu ajustando as linhas e disse: Você estava bem ali, 3 da manhã, e simplesmente estava presente. E eu disse: É o plantão. Ele balançou a cabeça. Não, o plantão noturno é quando você descobre quem fica. Ele disse aquilo como quem guarda uma frase para depois. Nas outras 6 noites, ele me chamava de "a que fica" e me apresentava para a esposa assim. Eu balançava a cabeça e continuava conferindo o soro. Meu crachá, como todos no Santa Clara, mostra só o primeiro nome, política do hospital, por segurança. Para aquela família, eu era só Vanessa, enfermeira da UTI noturna. Ele foi para casa numa maca que eu não vi porque estava dormindo com uma toalha sobre os olhos. Soube depois que a família dele mandou uma carta de agradecimento para Vanessa, a enfermeira da noite. Política do hospital de novo. Nunca foi encaminhada. Lembre-se do homem do leito 9. 2 anos depois, ele parou um casamento com uma mão erguida. Eu nem sabia o sobrenome dele ainda. Clara ficou noiva há 1 ano e meio. Fiquei sabendo pelo grupo de família no WhatsApp, um grupo que eu mais assombrava do que participava, como um fantasma educado. Tinha uma foto do anel, uma chuva de pontos de exclamação dos primos, e um nome: Eric Camargo, engenheiro civil, São Paulo. Na foto, atrás do anel, o rosto da minha irmã fazia algo que eu não via desde que ela tinha 15 anos. Felicidade pura, sem guarda. Digitei e apaguei uma dúzia de mensagens, e depois mandei algo simples, direto para ela, só para ela. Parabéns, Clarinha. Ele tem sorte. Papai teria interrogado ele e depois amado ele. Os 3 pontinhos apareceram e sumiram por muito tempo.
Depois ela mandou uma foto do anel na mão dela, de perto, com a legenda: "Não consigo parar de olhar." Um ponto de exclamação só pra mim. Eu sei como isso soa, mas quando você passa anos com carinho racionado, você consegue sentir a diferença entre cortesia e uma rachadura na parede. Aquele ponto de exclamação era uma rachadura na parede. Escrevi de volta oferecendo ajuda com o que fosse: planejamento, escolha do vestido, planilhas, calos nos pés. Antes que Clara respondesse, minha mãe respondeu por ela, de volta no grupo principal, suave como glacê: "Já está tudo resolvido, querida. Temos nossa equipezinha." E parecia que era isso. Disse a mim mesma que estava tudo bem. Eu estaria no casamento. Dançaria com minha irmã, e um casamento é uma porta pela qual coisas boas atravessam. 2 semanas depois, meu celular tocou, e era minha mãe usando a voz que ela reserva para pedir. Quente, baixa, meio ofegante. A voz do chão da cozinha. "Vanessa, filha, tem uma coisa. Uma última coisa. Depois estamos quites." Eu deveria ter ouvido a armadilha se armar. Em vez disso, ouvi minha mãe precisando de mim. Foi assim que minha mãe expôs a situação. Clara tinha se apaixonado por um espaço, a casa dos ipês, uma chácara à beira de São Paulo, cadeiras brancas sob árvores antigas, o tipo de lugar que uma formada em design sonha. Um sábado de junho tinha ficado livre por causa de um cancelamento, e o espaço precisava de um sinal de R$ 7.000 em 48 horas para garantir a data. "O dinheiro do seguro acabou", minha mãe disse, baixinho, como uma confissão, o que era estranho de ouvir sobre um dinheiro que nunca existiu, e me disse que ela tinha repetido a história tantas vezes que quase acreditava nela mesma. "E eu não consigo bancar isso. Mas ela não pode saber, Vanessa. Não enquanto ela está escolhendo o vestido. Ela ia se sentir em dívida no próprio casamento. Deixa ela ter essa coisa limpa. Você já conhece a melodia. Cante junto. Não conte para Clara. Alguma ajuda só ajuda se for invisível." Mas aqui estava a reviravolta que o destino colocou no tecido. Uma transferência daquele tamanho não cairia a tempo na conta dela, e o espaço exigia a presença do titular do cartão para assinar. Minha mãe, imperatriz do invisível, precisava de mim visível por 1 hora. Então, na minha folga, dirigi até a casa dos ipês e conheci a cerimonialista, uma mulher afiada e gentil de uns 30 anos, chamada Bruna Hartley, que me levou por baixo das árvores, conversando sobre cronograma. Ela deslizou o contrato por cima de uma pasta branca. "Então você é a irmã mais velha", ela disse, sorrindo. "A Clara tem sorte." Assinei em toda parte onde a bandeirinha apontava. Cliente titular: Vanessa Mendes. Cartão cadastrado terminado em 4471. Contato do dia: Carla Mendes. Colocado a pedido da minha mãe. Assim ninguém te incomoda no trabalho, filha. R$ 21.000 no total. Sinal pago. Parcelas até a primavera. Saldo final, 2 semanas antes. Eu inicialei a cláusula de lista de convidados e alterações sem ler direito. Quem lê essa cláusula? Pela primeira vez em 12 anos, coloquei meu próprio nome em alguma coisa. Uma assinatura. Minha mãe voltou para casa achando que tinha enterrado a evidência. Na verdade, tinha acabado de assinar a demolição da própria história, e nenhuma das duas sabia disso ainda. Antes de contar o que minha mãe fez com aquela assinatura, deixa eu te perguntar uma coisa, de uma pessoa quieta para outra. Se você já pagou por algo do qual seu nome foi mantido de fora, uma casa, uma faculdade, uma infância inteira, você já sabe como isso é. Me conta nos comentários. Você ficou em silêncio ou falou? Eu leio todas as histórias. E se você é novo aqui, se inscreve, porque o que ela fez na manhã do casamento ainda tira meu fôlego. O ano seguinte correu em 2 trilhas paralelas, e eu só tinha passagem para uma delas. Na primeira trilha, os pagamentos. O sinal caiu,
A parcela da primavera caiu, e 14 dias antes do casamento, o cartão terminado em R$ 4.400, sem sobressalto. R$ 21.000 pagos por completo, com data registrada, arquivados numa pasta branca na sala de uma cerimonialista. Na segunda trilha, o próprio casamento, que acontecia com outras pessoas. Eu não fui chamada para nenhuma prova, nenhum ensaio de mesa, nenhum almoço de planejamento. As madrinhas anunciaram tudo nas redes sociais de pijama combinando, 6 garotas segurando taça, e minha ausência ficava plantada naquela foto como um contorno de giz. Regina, confiável como a gravidade, forneceu a explicação oficial pelo telefone. Ah, filha, sua mãe disse que você falou que casamento não é sua praia. Casamento não é minha praia. Fiquei parada com essa frase um bom tempo. Eu trabalho no plantão de Natal e já segurei celular perto de ouvido de gente morrendo para a família se despedir. Eu não tenho o direito de ter coisas que não são minha praia. Aquela frase tinha a digital da minha mãe em cada palavra. Plausível o bastante, fria o bastante, impossível de desmentir sem chamar ela de mentirosa em público. Então Clara achou que eu tinha faltado ao casamento dela por escolha, e eu achei que tinha sido silenciosamente afastada. E a autora das 2 crenças mandou os convites sem meu nome em lugar nenhum. Aí, 8 semanas antes da data, um envelope apareceu no meu apartamento. Papel pesado, endereçado à mão, dentro do convite, na letra rápida de designer da minha irmã, uma linha só. Você vem, por favor? Mandei esse eu mesma. Li aquela frasezinha mais vezes do que admito. O muro que minha mãe passou anos construindo tinha uma rachadura, e a letra da minha irmã entrava por ela como luz. Liguei para ela naquela noite. Ela atendeu no segundo toque, o que me contou que ela estava esperando, e conversamos por 40 minutos. A conversa mais longa que tínhamos tido em provavelmente 6 anos. A maior parte foi lindamente sem importância. O vestido, marfim, ombro a ombro de fora, o golfe terrível do Eric, a discussão sobre o coquetel da cerimônia, que ela venceu. Fiquei deitada no meu sofá de segunda mão, de olhos fechados, só deixando a voz da minha irmã existir no meu apartamento. Em algum ponto perto da meia hora, o tom dela mudou, do jeito que um monitor muda, e eu me sentei antes de saber o motivo. Posso te perguntar uma coisa estranha? Ela disse. Você realmente falou para a mãe que casamento não é sua praia? Os 12 anos inteiros se levantaram dentro do meu peito de uma vez. Escolhi cada palavra como quem pisa entre fios. Não existe versão da minha vida em que eu perderia o seu casamento. Silêncio na linha, mas um silêncio de trabalho. Eu conseguia ouvir ela pensando, ouvir ela segurando 2 histórias uma contra a outra e percebendo que não batiam, porque a mãe disse. Ela começou, e depois a campainha dela tocou, e o momento desmoronou em tempo real. É a mãe, na verdade. Coisa do vestido. Uma pausa que eu vou lembrar para sempre. Vanessa, fico feliz que você vem. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali no escuro com o celular quente na mão, sentindo algo que não sentia havia anos. Esperança perigosa e específica. Minha irmã tinha parado de engolir a história inteira. Estava começando a mastigar. Entenda, aquela pergunta assustou minha mãe mais do que qualquer conta jamais assustou. Uma auditoria de dinheiro é sobrevivível. Uma auditoria da história era o fim de tudo. E minha mãe sempre soube sentir o cheiro de uma auditoria chegando. O que aconteceu na véspera do casamento eu tive que reconstruir depois, através da Bruna, do Eric e da minha irmã, como quem reconstrói um acidente pela caixa preta. 2 coisas aconteceram, e explodiram juntas. Primeiro, o jantar de ensaio, pro qual eu não fui convidada, só a comitiva do casamento. Repassado com um pesar tão suave que rangia. Perto do fim, Eric se levantou com uma taça de vinho e fez o que noivo faz. Agradeceu todo mundo num borrão caloroso. Depois disse,
e para a cunhada que ainda não conheci. A Clara me contou que a irmã mais velha dela é basicamente a razão de ela ter conseguido terminar o curso de design. Vanessa, amanhã eu abraço você primeiro. Ele falou com boa intenção. Clara vinha contando coisas para ele ultimamente. Coisas quietas, coisas meio adivinhadas. As pessoas bateram palma. Minha mãe, segundo todos os relatos, também bateu palma, com um sorriso que a Regina descreveu como preso, tipo gelatina. Segundo, 3 dias antes, a Casa dos IPs tinha mandado o pacote final padrão por e-mail. Roteiro do dia, contagem de convidados, horários de chegada, endereçado, conforme contrato, ao titular do contrato, com cópia ao contato do dia. Minha mãe abriu a cópia dela. Provavelmente só passou os olhos num documento que ela considerava detalhe técnico, e viu o cabeçalho, titular do contrato, Vanessa Mendes, e a linha de chegada do dia embaixo dele. Nossa cerimonialista vai receber a titular na entrada para qualquer ajuste final. Se coloque no lugar do cálculo dela por 1 segundo. É quase digno de pena. No dia seguinte, no portão, na frente de Vila Nova inteira, e dos Camargo e de Deus, uma estranha com uma prancheta ia receber a filha invisível pelo nome, como a mulher que pagou por tudo aquilo. A história podia sobreviver à minha ausência. Não podia sobreviver à minha chegada. Ao amanhecer, meu nome tinha saído da lista. Quero que você veja a manhã que eu tive, nas horas em que meu nome estava sendo apagado. Acordei às 6, de folga o fim de semana inteiro. Tinha organizado isso meses antes, na mesma semana em que o convite chegou. Passei a ferro as marcas de um vestido azul claro, tirei o pó de um sapato bom e embrulhei o presente que vinha planejando havia 8 semanas, desde que a letra da minha irmã atravessou a rachadura na parede. Nosso pai usava um relógio de pulso simples de aço todo dia da vida de trabalho dele. Nada chique. Um relógio de homem de ferragem, arranhado por 2 décadas de madeira e escada. Na semana do funeral, enquanto as marmitas se multiplicavam, eu tinha tirado ele da cômoda dele e guardado. Tudo mais dele foi organizado, encaixotado e doado por comissão, mas o relógio ficou comigo. 12 anos, 3 apartamentos. Em abril, levei numa relojoaria, limpei, lubrifiquei, troquei o vidro. A pulseira velha ficou porque o desgaste era o ponto. Embrulhei em papel de seda e no cartão escrevi a frase mais verdadeira que eu tinha. Ele teria te levado até o altar. Algo dele deveria. Coloquei a caixa no banco do passageiro como se fosse um paciente em transporte. 30 minutos de Campo Verde de junho, janela entreaberta. Nos sinais, eu treinava sorrir no retrovisor e me instruía como uma calouro. Fica perto das bordas. Elogia as flores. Não deixe a mamãe escolher o assento. Só seja tão agradável, tão fácil, tão presente, que a história que todo mundo tinha ouvido sobre mim morra de contradição. Esse era meu plano inteiro: aparecer e ser inegável. Passei pelos portões de pedra da Casa dos IPs pouco depois das 5, 1 hora antes da cerimônia, e a mesa de boas-vindas já tinha fila. Você já ouviu essa cena no começo. Agora vive ela comigo, mais devagar. A mesa de boas-vindas ficava sob um arco branco, livro de assinaturas aberto, mesa de presentes ao lado. Na minha frente, primos diziam o nome e passavam. Depois eu, Vanessa Mendes. A cerimonialista, Bruna, a mesma Bruna afiada e gentil de 13 meses atrás, olhou para a lista dela e o corpo inteiro dela travou. Os olhos dela foram da página para a pasta branca no braço dela e voltaram para a página. Vi a cor sumir do sorriso profissional dela. Sinto muito, ela disse baixinho, como se doesse na boca dela. Seu nome foi retirado da lista de convidados hoje de manhã. A fila atrás de mim ficou em silêncio, do jeito que uma sala fica quando uma bandeja cai,
e havia um traço fresco de tinta cruzando meu nome. Eu conseguia ver de cabeça para baixo um único traço, decidido, ainda brilhando um pouco. Foi quando minha mãe apareceu ao meu lado, vestido champanhe, flores no cabelo, se movendo com a calma tranquila de uma mulher chegando ao próprio grande momento. Regina pairava atrás dela, estudando os próprios sapatos. Eu disse: "Mãe, que isso?" E minha mãe olhou para mim. 12 anos de transferências, de plantões noturnos, de mensalidade e prestação de casa, e esse espaço, essa grama de verdade onde ela estava pisando, e ela sorriu, o sorriso de igreja, e ergueu a voz o suficiente para alcançar a fila atrás de nós. Por que a gente convidaria alguém que não é realmente da família? Ali estava, a arquitetura inteira em voz alta, finalmente. Senti algo dentro de mim ficar muito quieto e muito claro, do jeito que fico quando um monitor começa a gritar. Balancei a cabeça uma vez. Então hoje é a última vez que você me vê como família. Coloquei o relógio do meu pai, embrulhado e com fita, na mesa de presentes, junto com as outras caixas, e caminhei de volta pelo cascalho, coluna reta, cascalho estalando mais alto que a música das cordas, e não olhei para trás. Consegui chegar ao carro sem tremer. Enfermeira é boa nisso. O tremor vem depois. A verdade, também. Dirigi 20 minutos pela rodovia com as mãos na posição certa, como aluna de autoescola. Depois encostei no acostamento porque a estrada tinha começado a nadar. Cascalho de novo, dessa vez sob os pneus. Fiquei sentada ali com o motor estalando, fazendo o que sempre faço com a dor. Trie, via aérea, respiração, circulação, tecnicamente tudo bem. O resto, não. Agendei para depois. E aí busquei o analgésico mais antigo que eu tinha. Liguei para a unidade e perguntei à chefe de plantão se ela precisava de gente para o turno das 7 daquela noite. Ela riu, depois ouviu minha voz e parou. Você devia estar num casamento, Mendes. Eu disse que os planos tinham mudado. Ela disse que ia ver a lotação e me mandar mensagem. E eu disse, ótimo. Alegre como cartão de felicitação. E desliguei. E fiquei ali sentada no meu vestido azul claro no acostamento de uma rodovia, me entendendo com clareza terrível. Por 100 anos, toda vez que minha família me fazia sentir como nada, eu ia procurar um lugar onde pudesse ser útil, porque útil era a única forma de amor que eu sabia providenciar para mim mesma. Minha mãe passou uma década me chamando de ausente. Olha só, provando ela certa no horário certo. Mas veja o que quero que você repare. Sentada naquele acostamento, segurando as cinzas da palavra família, nunca pensei uma vez sequer no dinheiro. Não liguei para o espaço para cancelar pagamento nenhum. O saldo final já tinha caído 2 semanas antes, e eu estava feliz por isso. Minha irmã teria suas cadeiras brancas sob as árvores, quer eu tivesse permissão para sentar numa delas ou não. Amor não deixa de ser amor, só porque alguém riscou ele de uma lista. Voltei para a estrada rumo a São Paulo e a um sábado vazio. E lá na casa dos ipês, uma cerimonialista chamada Bruna Hartley estava abrindo uma pasta branca e tudo que minha mãe tinha passado 12 anos enterrando começava a rastejar para cima. Tudo daqui, até a ligação, eu soube depois, reconstruído pela Bruna, pelo Eric, pela minha irmã. E já conferi vezes o bastante para contar direito. Bruna voltou para o escritório com a pasta e um mau pressentimento dando voltas no estômago. Naquela manhã, na correria do roteiro, a mãe da noiva a pegou pelo braço. Emergência familiar, ela disse. A Vanessa não vem. Tira ela da lista. Mantenha a contagem certa. Contato do dia ajusta lista de convidado o tempo todo. Bruna riscou o nome entre conferir capa de cadeira e florista atrasada. Depois o nome removido chegou até a mesa dela, e batia com o nome que ela vinha carregando na pasta o dia inteiro. Mendes Vi, titular do contrato.
Bruna puxou o contrato e lá estava, na cláusula de alterações, iniciada pela cliente 13 meses antes. Alterações que afetem a titular do contrato exigem autorização por escrito da titular. Não havia autorização escrita nenhuma. Havia uma instrução verbal de um contato do dia para riscar a cliente pagante do próprio evento dela. E, pior ainda, uma cena pública no portão, que a cliente tinha absorvido e ido embora sem reação. Isso não é constrangedor. No ramo de eventos, isso é responsabilidade civil, com trio de cordas tocando de fundo. Bruna ligou para a gerência, e a gerência fez o que gerência faz. Começou a ligar para o contato do dia, para consertar o papel antes da cerimônia. No jardim, as fotos de família estavam terminando. O celular da minha mãe acendeu pela primeira vez, um número local desconhecido, e ela recusou a chamada no meio de uma pose, sem quebrar o sorriso. Acendeu de novo. Ela recusou de novo. Alguns alarmes você consegue silenciar. Esse tinha uma pasta. A terceira recusa foi a que mudou o dia, porque, a essa altura, Bruna já tinha parado de esperar telefone e saído procurando a pé, e Eric a interceptou atravessando o pátio, com a pasta e um rosto que não combinava com um casamento. Noivo a 1 hora dos votos repara em rosto. Ele se colocou no caminho dela. Tem algo errado com o espaço? Bruna é cuidadosa. Ela me contou depois que ensaiou uma frase amena e não conseguiu dizer. O que saiu foi a verdade com o crachá à mostra. Tem uma pendência de contrato que preciso resolver antes de começarmos. A convidada que a família de vocês recusou hoje de manhã é a titular do contrato deste evento. Eric disse, aproximadamente. O quê? Ela assinou o contrato. O cartão dela pagou tudo, do sinal ao saldo final. Legalmente eu não posso remover ela do próprio evento dela numa instrução verbal. E alguém removeu. Eric ficou ali fazendo as contas de engenheiro com os fatos estruturais da própria vida. Tinham dito a ele, gentilmente, pela futura sogra, que a irmã de Clara tinha se afastado da família, que a convidaram por generosidade e esperança de que desse certo. Ele tinha visto aquela generosidade no portão, 1 hora antes, do outro lado do jardim. Longe demais para ouvir, perto o bastante para ver uma mulher de azul claro indo embora com a coluna muito reta. Qual o nome dela? Ele perguntou. A titular. Bruna virou a pasta. Vanessa Mendes. Uma voz atrás deles disse: Vanessa. O pai do Eric tinha ido procurar o filho, do jeito que pai é atraído por confusão em casamento. Ele estava encarando a pasta. Vanessa. Já ouvi esse nome. E é aqui que minhas duas histórias, a de família e a do hospital, finalmente se reconheceram num corredor. Porque o pai do Eric, Haroldo Camargo, 63 anos, dono aposentado de gráfica, cabelo grisalho, mãos grandes e cuidadosas, é o homem do leito 9. 2 janeiros atrás, Hospital Santa Clara, infarto grande, 9 noites na minha unidade, esposa na porta com o casaco vestido. O homem cujo monitor sussurrou para mim às 3 da manhã, cujo carrinho de emergência já estava do lado de fora do quarto, que me disse que o plantão noturno é quando você descobre quem fica. A carta de agradecimento que a família dele mandou para Vanessa, a enfermeira da noite, devolvida. Política, indevolvível. Ele tinha dito ao Eric, na época, da cama do hospital, com o drama de um homem recém-vivo. Acha essa enfermeira para mim algum dia, filho. Essa família deve uma dívida a ela. E quando Eric começou a namorar uma designer chamada Clara Mendes e mencionou uma vez que a irmã afastada dela era enfermeira de UTI em algum lugar de São Paulo, Haroldo nunca conectou uma coisa com a outra, porque a irmã já vinha pré-explicada, fria, distante, tinha abandonado a família. Você não sai procurando seu anjo dentro da história de advertência de outra pessoa. Ele me disse depois que o nome tinha ficado preso nele no jantar de ensaio, só por um segundo,
e ele deixou passar. Vanessa é nome comum, e a matemática daquilo parecia impossível. Agora ele estava num pátio, segurando 3 fatos que não se sentavam. Vanessa, enfermeira de UTI. A mulher que recusaram no portão, que, dizia ali mesmo na pasta, tinha pago silenciosamente o jardim onde ele estava parado. Haroldo me contou tudo isso depois, na recepção, com a mão espalmada na mesa como quem jura sobre ela. Já comprei muito papel na vida, ele disse. Conheço marca d'água, e sei quando uma história foi impressa por cima de outra. Ele endireitou o paletó e caminhou até o gramado da cerimônia, onde o trio de cordas começava a música da entrada, e disse para ninguém em particular: segurem a cerimônia. Aqui está a cena que minha mãe construiu a vida inteira para viver, e a cena em que ela se transformou. 120 convidados em cadeiras brancas sob as árvores, trio de cordas tocando o prelúdio. Minha mãe, primeira fila, mãe da noiva, vestido champanhe, mãos entrelaçadas, a viúva que segurou tudo firme, chegando à própria coroação. E aí a música da entrada simplesmente não começou. O trio chegou ao fim do prelúdio e, num sinal do fundo, repetiu. Depois repetiu de novo. 120 pessoas conseguem sentir um atraso na espinha. As cabeças começaram a virar. E na primeira fila, dentro de uma bolsinha com miçangas, o celular da minha mãe começou a tocar. E dessa vez não parou. O escritório do espaço ligando de novo. Regina, 6 fileiras atrás, mandando mensagem em letra maiúscula. Depois o nome do Eric na tela. Um nome que nunca tinha precisado ligar para ela, porque o noivo tinha se afastado do altar. O que noivo não faz. Vibra, pausa, vibra. A bolsinha tremia contra o joelho dela, como algo vivo. Mulheres dos 2 lados lhe deram aquele olhar de esguelha de igreja. Ela tirou o celular para silenciar, e a tela continuava acendendo através da mão dela, brilhando entre os dedos. Um alarme tocando na única sala onde ela não tinha como atender. Bruna apareceu no fim do corredor, calma como agente funerária, e se inclinou perto do ouvido dela. Senhora, preciso da senhora no escritório. Por favor. As 2 famílias estão sendo reunidas. Minha mãe se levantou, sorrindo para a plateia, alisando o vestido. E no escritório, sobre a mesa, virada para cima onde todo mundo podia ver, estava a pasta branca. Minha irmã olhou para ela, depois para nossa mãe. O nome dela está no contrato, mãe. Eu não estava naquele escritório. Estava a 20 metros de distância, numa lanchonete, decidindo se um plantão de hospital podia substituir uma família. Mas minha irmã estava naquela sala, de vestido de noiva, fazendo uma pergunta, e não recuando dela. Se alguém já lutou por você desse jeito, você lembra para sempre. Fica comigo, porque o que a Clara fez em seguida é o motivo de eu conseguir contar essa história inteira. E se você acredita que irmã merece a verdade, aproveita e se inscreve. Minha mãe não é amadora, e mesmo encurralada, abriu com o melhor material dela. Eu estava te protegendo, disse a Clara, voz tremendo no momento certo. Você e sua irmã e dinheiro são uma coisa complicada. Não queria isso encostando no seu dia. Mas Clara tinha passado meses colecionando farpas, e agora tirava uma por vez. A mensalidade que sempre foi o seguro do papai. Então por que ela tinha, uma vez, encontrado no fundo da gaveta uma notificação de atraso do Banco do Vale, datada meses depois da morte do pai, quando o seguro supostamente cobria tudo? A frase famosa: a Vanessa disse que casamento não é a praia dela. Então por que, quando Clara mandou um convite ela mesma, a confirmação tinha voltado em 1 hora? Sim. Empolgada. Tudo em maiúscula. Você me disse que ela nunca vinha em nada. Clara disse: quem controlava a escala dela, mãe? Quem sempre sabia os plantões dela? E pedaço por pedaço, na frente dos Camargo, a história que comandou nossa família por 12 anos parou de fechar as contas.
Me contaram que houve um momento, um só, em que minha mãe foi plenamente humana naquela sala. As mãos dela foram até a boca, do mesmo jeito que foram no chão da cozinha, e ela disse, tão baixo que quase não deu para ouvir. Minha mãe enterrou 2 bebês e nunca usou nada além de batom para ir à igreja. Mulher que precisa de ajuda fracassa. Foi isso que me ensinaram. Por um instante, até Clara vacilou. Depois Carla fez o que Carla faz. Agarrou o volante de volta. Tudo o que fiz, fiz por essa família. Tem 120 convidados esperando, querida. A gente não vai fazer isso hoje. E minha irmã, de branco completo, ergueu o queixo de um jeito que, me contaram, era exatamente igual ao meu em plantão noturno. Então não vai se importar se minha irmã ouvir a senhora dizer isso, porque eu não vou me casar sem ela. Vestido de noiva não tem bolso. O celular de Clara estava de volta na suíte da noiva, numa bolsa de pano, descarregado de qualquer jeito. Celular de noiva sempre está descarregado. Então minha irmã saiu daquele escritório, ergueu a saia com as 2 mãos e cortou o caminho pelo canto do estacionamento em direção à casa principal. Uma noiva de branco completo atravessando entre carros estacionados, enquanto fornecedores chegando congelavam no meio da descarga, e Bruna pedia um telefone. Bruna entregou o fixo do escritório como se tivesse esperado o dia inteiro para fazer uma coisa puramente boa. Enquanto isso, 20 metros ao norte, eu estava numa mesa de vinil da lanchonete perto do hospital, ainda de vestido azul claro, olhando para um café que tinha pedido como aluguel do lugar. A chefe de plantão tinha mandado mensagem. Lotação parece ok, mas confirma às 7 se você ainda quer. 40 minutos para decidir. Do outro lado da rua, o hospital ficava ali sendo simples. Scrubs limpos, tarefas claras, monitores que dizem a verdade. Ninguém naquele prédio inteiro nunca tinha riscado meu nome de nada. Meu celular acendeu na mesa. Um número local que eu meio reconhecia. A central do espaço. Eu tinha visto aquele número em confirmação de pagamento por 1 ano. Meu polegar pairou enquanto eu calculava o que papelada nova podia querer de mim naquele dia. Essa foi a única razão de eu atender. Voz de trabalho, a que uso para plano de saúde. Aqui é a Vanessa. E a voz da minha irmãzinha veio pela linha, crua e perto, com música de corda repetindo ao fundo. Vanessa, sou eu. Não desliga. Olhei pela janela para o hospital, para o sábado fácil, útil e sem amor que eu tinha planejado inteirinho. Clara, você não devia estar se casando agora? Sim, ela disse. Esse é exatamente o problema. Todo mundo está esperando, e acabei de descobrir de quem é o nome nesse casamento. É verdade? Ela perguntou, sem preâmbulo, sem amortecedor. O espaço, minha faculdade, a casa, Vanessa, é verdade? E sabe o que eu fiz? Com a verdade finalmente parada na porta de casaco vestido, busquei o velho reflexo mais uma vez. Clara, isso não importa hoje. Hoje é sobre você e o Eric. Vai lá se casar. A gente conversa depois da lua de mel. Para, ela disse. A voz dela rachou no meio. Para de proteger todo mundo. Não vê isso? Toda vez que você ficava quieta para manter a paz era dela. O barulho da lanchonete foi para longe. 12 anos, 3 apartamentos, uns milhares de plantões noturnos, um envelopezinho carimbado de vermelho, uma promessa arrancada num chão de cozinha, às 2 da manhã. Alguma ajuda, só ajuda se for invisível. Eu tinha acreditado naquela frase como escritura, e ela tinha me custado exatamente a pessoa que era para salvar. Minha irmã perguntou pela 3ª vez, devagar, com espaço entre as sílabas. Vanessa, é verdade? Sim, essa foi toda a palavra mais verdadeira que eu tinha. E foi a primeira vez em 12 anos que falei isso em voz alta para a pessoa a quem pertencia. Ouvi minha irmã começar a chorar num telefone emprestado,
no próprio dia do casamento dela. E não foi choro discreto. Depois ela puxou o ar, e quando falou de novo, ela tinha 15 e 27 anos ao mesmo tempo. Então volta, por favor. Preciso que você faça uma coisa por mim. Lá fora, pela janela, o hospital esperava. Simples como sempre. Voltar significava atravessar o portão que tinha me visto ser apagada. Também significava quebrar o único voto que eu tinha sobrado. Quero ser honesta sobre os 10 minutos seguintes, porque foram os mais difíceis dessa história inteira. Mais difíceis que o portão. Ninguém estava me observando. Essa é a coisa sobre escolha de verdade. Elas acontecem em lanchonete, sozinha, com café esfriando. De um lado da rua, o hospital, plantão das 7, mãos úteis. A versão de amor que eu sabia fazer de olho fechado. A versão que nunca tinha pedido para eu ser uma pessoa inteira, só uma pessoa competente. Do outro lado, 20 metros de rua, de volta a um lugar onde a frase da minha mãe ainda pairava sobre a mesa de presentes. E eu tinha feito um voto na frente de testemunhas. A última vez que você me vê é família. De onde eu venho, você cumpre sua palavra. É metade do que me sobrava. E aqui está a verdadezinha feia que consigo admitir agora. Ficar longe teria parecido forte, limpo. 60 anos de sábados quietos. Minha dignidade dobradinha. Todo mundo finalmente arrependido. Fiquei sentada ali querendo aquilo do jeito que se quer uma bebida ou uma porta batendo. Mas duas coisas sentaram naquela mesa comigo. A voz da minha irmã rachando ao dizer que a paz era dela. E uma frase na minha própria letra, escrita numa mesa de presentes 20 metros ao sul. Ele teria te levado até o altar. Algo dele deveria. Eu tinha escrito aquilo sobre um relógio. Li de novo como um diagnóstico. Silêncio era a doença da família. Meu pai se afogou nele. Minha mãe transformou em arma. E eu chamei de amor e abracei com os 2 braços. Alguém na família Mendes ia ter que ser a que fica em voz alta, à luz do dia, onde custa caro. Coloquei uma nota debaixo da xícara. Mandei mensagem para a chefe de plantão. Resolvido, aquela pergunta da lotação. Estou fora. Coisa de família. Depois sentei ao volante, mãos na posição certa, e falei para o para-brisa como quem faz um plano de cuidado. Você não está voltando por ela, está voltando pela Clara, e você tem permissão de voltar diferente. O trajeto levou 19 minutos. O prelúdio, me contaram, estava na 11ª repetição. O celular da minha mãe finalmente tinha ficado quieto, virado para baixo na bolsinha dela, porque todo mundo que importava tinha parado de ligar e começado a esperar por mim. Os portões de pedra da casa dos ipês, segunda vez naquele dia. Minhas pernas lembravam do cascalho. Na mesa de boas-vindas, Bruna estava sozinha, e quando me viu, não disse uma palavra sobre listas. Virou a prancheta para eu ver. Debaixo da linha de tinta fresca onde meu nome tinha sido riscado, ela tinha reescrito à mão, letras grandes de forma, sublinhadas. Senhora Mendes, ela disse, você está na lista. Fiz questão disso pessoalmente. Já fui agradecida por família às 4 da manhã de todo jeito possível, e ainda precisei olhar para as árvores por um segundo antes de conseguir responder. Dentro do escritório, todos estavam de pé. Eric com a mandíbula travada. Uma mulher de rosto caloroso, que eu soube depois ser a mãe dele, Pam. Minha mãe no vestido champanhe, com o rosto virado cinza. Regina encostada na parede. E um homem grande de cabelo prateado que se virou, parou e pressionou a mão contra o próprio peito, como quem confere os próprios pontos. Leito 9, eu disse, porque sou profissional. Vanessa, disse Haroldo Camargo, aqui fica. Ele atravessou a sala e segurou minhas 2 mãos, e depois a voz dele endureceu, e ele se virou para o jardim, onde 120 convidados esperavam sem entender. Disseram a essas pessoas que essa mulher não é família.
Eu digo a gente ir lá fora e contar quem pagou cada cadeira em que estão sentados. Cada cadeira, cada flor, cada ano. Eles deveriam saber exatamente quem recusaram naquele portão. E minha mãe fechou os olhos, esperando por aquilo. Dava para ver o corpo inteiro dela se preparando para a máquina que ela tinha construído finalmente passar por cima dela, em público. Teria sido tão fácil. Teria tido um gosto tão bom por umas 2 horas. Não, eu disse. Todos olharam para mim. Mantive a voz no nível das 3 da manhã. Aqui funciona. Você ia transformar meu amor num recibo, Haroldo. Ler em voz alta como uma dívida que ela deve. Essa é a arma dela. Nunca foi a minha. Olhei para minha mãe, ainda tensa, olhos ainda fechados. A verdade está chegando. Tudo dela. Mas vai de pessoa para pessoa, pelos próprios pés. Hoje não é tribunal. Hoje é da Clara. Atrás de mim, a porta se abriu, e minha irmã estava ali, de branco completo, segurando algo pequeno e de aço nas 2 mãos. O relógio do nosso pai, tirado da mesa de presentes, papel de seda ainda grudado. Você me deu algo dele, ela disse. Agora estou pedindo algo seu. Me leva até o altar. Ela disse de um jeito simples, como quem pede algo que já decidiu. A sala ficou tão quieta que eu conseguia ouvir o prelúdio repetindo lá fora, no jardim. Aquela caminhada pertencia, por todo o plano e programa, à nossa mãe. Tinha sido a última cena da viúva, as flores dela, o corredor dela, a cidade dela assistindo. Minha mãe fez um pequeno som, meia sílaba de protesto, e depois olhou para o rosto da filha mais nova e entendeu que a votação já tinha sido feita. Clara se virou para ela e falou com gentileza, o que de algum jeito piorava e melhorava tudo ao mesmo tempo. Você vai estar na primeira fila, mãe. É onde a senhora vai estar. Depois minha irmã foi arrumar a maquiagem, porque afinal, tinha um casamento acontecendo. Por um momento, minha mãe e eu ficamos sozinhas perto da janela do escritório, mais perto do que estivéramos desde um chão de cozinha 12 anos atrás. 12 segundos, talvez. Ela parecia velha pela primeira vez na minha memória, e quando falou, a voz dela não tinha nada dentro, sem açúcar, sem navalha, só uma pessoa. Eu não sabia como ser salva pela minha própria filha, ela disse. Aí está, eu disse, a primeira coisa verdadeira que a senhora diz em anos. Ela se encolheu como se eu tivesse erguido a mão. Não tinha erguido. Usei a voz que uso para notícia difícil às 3 da manhã. O tipo que você entrega com gentileza e por completo. Aqui está o que acontece agora, mãe. A senhora vai contar tudo para ela. Cada real, cada convite desviado, cada plantão em torno do qual a senhora organizou tudo. Tudo isso vindo da senhora antes do Natal. Ou eu conto, uma vez, sem rodeio, e nunca mais. Esse é o limite inteiro. Não tem punição nele, só não tem mais edição. Ela não respondeu. Balançou a cabeça, quase nada, olhos na janela, e eu aprendi a deixar um aceno ser suficiente por um dia. Não teve abraço. Quem te disser que cura começa com abraço, nunca viu um ferimento realmente fechar. Começa com desbridamento. E essa parte já tinha acontecido. Lá fora, no jardim, num sinal qualquer, a música mudou. Bruna colocou a cabeça na porta. Senhora Mendes, quando estiver pronta. Clara reapareceu, buquê na mão, e amarrado nos caules com fita branca, virado para fora, estava um relógio de aço arranhado, marcando a hora certinha. As portas para o jardim se abriram, e minha irmã segurou meu braço, e ficamos no topo de um corredor de onde eu tinha sido expulsa 4 horas antes. 120 rostos se viraram. Eu ainda estava com o vestido azul claro que tinha passado às 6 daquela manhã para um casamento ao qual não podia entrar, e todo convidado naquelas cadeiras tinha ouvido, de um jeito ou de outro, que a irmã da noiva não era realmente família. Ninguém anunciou uma correção. Ninguém leu um comunicado. Só teve isso,
Uma noiva segurando o braço de uma mulher de mãos cansadas e postura boa, caminhando pela grama entre as cadeiras brancas, devagar, como se tivessem todo o tempo que já tinha se perdido. Ouvi os cochichos começarem e deixei acontecer. Deixa a cidade fazer o que cidade faz. Eu já tinha terminado de pedir permissão para a própria vida. No meio do caminho, passamos pela primeira fila e minha mãe ergueu os olhos para mim. A bolsinha dela estava no colo e o celular dentro estava escuro e quieto. Finalmente, a primeira coisa quieta que vi nela o dia inteiro. O rosto dela estava molhado e nu, o sorriso de igreja em lugar nenhum, e o que tinha ali no lugar parecia quase com a mulher do chão da cozinha, aquela para quem eu tinha prometido tudo, quando ainda achava que amor e silêncio eram a mesma palavra. Eu tinha dito a ela que nunca mais me veria como família. Parada naquele corredor, cumpri o voto do único jeito que um voto assim merece ser cumprido. Ela nunca mais me veria como a versão dela de família. A versão invisível, a versão riscada, a versão que paga e desaparece. Família não é uma lista de onde você risca um nome. É quem aparece, é quem fica, é quem te leva os últimos 30 metros até uma vida inteiramente nova. Levantei o véu da minha irmã no altar e beijei o rosto dela e entreguei a mão dela a um homem bom, cujo pai me deve uma dívida que ninguém pode enterrar. Depois Haroldo Camargo se levantou da primeira fila do outro lado do corredor e me indicou o próprio assento e disse numa voz que não sussurrava: "Primeira fila é para a família." Eu sentei, a música se ajeitou, e minha irmãzinha se casou naquela tarde de junho, uma hora atrasada, sob as árvores, na grama que o amor tinha pago invisivelmente, nunca mais. A recepção eu vou manter curta, porque as melhores partes foram pequenas. Haroldo cumpriu a palavra. Nenhum discurso sobre dinheiro, nenhum recibo lido em microfone. Mas durante o jantar, ele veio sentar ao meu lado e colocou um envelope perto do meu prato, macio, amassado, de 2 anos atrás, endereçado à letra cuidadosa da esposa dele para Vanessa, a enfermeira da noite, UTI, Hospital Santa Clara. Devolvido ao remetente, dizia o carimbo. Finalmente encontrou o endereço certo, ele disse, e bateu na mesa 2 vezes e me deixou sozinha com ele, o que foi a coisa mais gentil possível. Li no estacionamento depois, no carro, e não vou contar o que dizia. Algumas cartas você guarda só para si. Minha irmã e eu dançamos uma música da infância dela, que ela não sabia que eu tinha escolhido com o DJ, e ela riu no meu ombro. E por 3 minutos, os últimos 12 anos foram só clima que tinha passado. Antes do Eric a puxar de volta para girar, fizemos um combinado, simples como um aperto de mão. Domingo à noite, 7 horas, celular ligado, sem pauta. Não perdemos um só desde então. Minha mãe saiu da recepção cedo, o que a cidade leu como uma mãe emocionada demais, e que eu li como uma mulher indo para casa sentar com a conta. A história que ela construiu ainda se sustenta em Vila Nova, na maior parte. As senhoras da igreja ainda a chamam de forte. Algumas ainda murmuram sobre o atraso estranho na cerimônia. Deixa. Histórias nunca foram o ponto. Pessoas são. E em dezembro, antes do Natal, ela bateu o prazo por 9 dias, o que é o detalhe mais Carla Mendes de toda essa história. Envelope grosso chegou na casa da Clara, escrito à mão, páginas e páginas, cada real, cada convite desviado, a verdade sobre o seguro, sobre a prestação da casa, sobre a mensalidade, sobre o espaço. Uma cópia chegou no meu apartamento 2 dias depois, com uma linha a mais no fim. E essa aqui eu vou te contar. Você nunca foi invisível. Eu só não podia me dar ao luxo de deixar ninguém te ver. Não é bem um pedido de desculpas. É um raio-x. E eu sou profissional.
Sei o quanto custa para algumas pessoas ficarem paradas, tempo suficiente para serem enxergadas, de dentro para fora. Ainda não voltei à casa da minha mãe, mas quando ela liga agora, em noites comuns, sobre coisas comuns, eu atendo. Algumas pontes você reconstrói uma frase verdadeira de cada vez. E estamos, frase por frase. Duas mulheres que não mentem mais uma para a outra. Isso não é conto de fadas. É melhor. Sustenta peso. No mês passado, Clara me mandou uma foto emoldurada do casamento. Não é o corredor, não é o altar, é a mesa de presentes. Bem cedo, antes de tudo acontecer, algum estranho tirou aquele instantâneo que capturou uma caixinha embrulhada com fita, sentada ali, paciente como um batimento cardíaco. No verso, na letra de designer, minha irmã escreveu. Sempre esteve na lista. Fica pendurada perto da minha porta, ao lado do meu crachá, e eu toco a moldura em algumas noites, a caminho do plantão onde estranhos confiam em mim, nas piores horas deles. O homem do leito 9 estava certo. Naquele janeiro distante, o plantão noturno é quando você descobre quem fica. Assim também um casamento. Assim também, eventualmente, uma família. Se você leva uma coisa dessa história, leva isso. Silêncio pode parecer amor. Mas amor mantido em silêncio vira ausência reescrita por quem estiver segurando a caneta. Então diga a coisa verdadeira, claramente, sem arma nenhuma junto, enquanto as pessoas que você ama ainda podem te ouvir. Essa é minha história, um nome riscado, uma assinatura que nunca leram, um corredor pelo qual não me deixaram entrar. Se isso te lembrou de um sacrifício que ninguém nunca nomeou, seu ou de alguém, escreve o nome dessa pessoa nos comentários hoje. Compartilha com a pessoa quieta da sua família. Ela vai entender por quê. Obrigada por estar aqui. Deixa um comentário, se inscreve e te vejo no próximo vídeo.